Laisa, esse material, esse vídeo que a gente vai fazer, eu vou colocar ele no canal do YouTube e vai ficar à sua disposição para qualquer momento que você quiser acessar e retomar esse estudo, tá bom? O nosso estudo agora é sobre o iluminismo. O iluminismo ele é um momento histórico da sociedade, principalmente ocidental, em que uma série de pensadores, baseado no critério da razão, que é a capacidade de pensar, eles se propuseram a criticar aquela sociedade, aquele mundo, para propor algo novo. Então é um movimento intelectual, um movimento de ideias. E eu comecei o texto colocando aqui uma imagem, tá? Uma gravura do século XVIII, deixa eu confirmar aqui, uma gravura do século XVIII, de 1793, que é a imagem, a liberdade, que aqui no caso aparece aqui no central, com um bastão, né, com o cetro da razão, lançando luz, raios de luz, sobre a ignorância e o fanatismo. Então ela simboliza esse momento em que a ideia da liberdade, né, como a libertadora da opressão, do obscurantismo, da ignorância, através da luz da razão, ela joga um novo olhar sobre aquela sociedade que os pensadores iluministas achavam que era uma sociedade ruim. Entendeu? Então vamos lá. Aí eu coloquei assim, um texto de ordem bem direta. O iluminismo, está em cima, ó. O iluminismo foi um movimento de ideias, um movimento intelectual que se desenvolveu na Europa do século XVIII. Isso é importante em história, que a gente referenciar espacialmente e temporalmente. Então vocês sabem que ele começa na Europa, ele se propaga, né, para as várias partes do mundo, mas em outros tempos, em outras temporalidades, e ele acontece no século XVIII, o século das luzes, que é o que vai do 1701 ao 1800. Não necessariamente nesse marco, mas para você entender que o século por excelência do iluminismo é o século XVIII. Beleza. Aí coloquei aqui para você uma linhazinha do tempo, olha lá, em 1700, né? Iluminismo. Então ele está junto do período da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Ele engloba todo esse período aqui. Depois, vem uma outra frase de ordem direta que está assim: os iluministas acreditavam na razão, que a razão tiraria a sociedade da ignorância e da pobreza, tá? Da pobreza material, da pobreza de pensamento, enfim, daquele mundo que eles desejavam romper. Então, para eles, a ideia de razão é um elemento fundamental, A luz que eles querem iluminar, por isso iluminismo é a razão. E aí vocês vão entender razão como a capacidade de pensar, mas pensar direito, pensar a partir de critérios bem organizados, de uma lógica que estrutura o pensamento, né, baseada em elementos concretos, e não em pensamentos metafísicos, pensamentos, vamos dizer assim, irracionais, digamos assim. Tá bom? Por isso eu coloquei a imagem aqui para vocês, bem embaixo, de um cérebro, de uma série de engrenagens. É o cérebro pensando, é o cérebro refletindo, tá? É a razão trabalhando para poder dar conta daquelas questões. A outra frase bem simples: eles desejavam o progresso e criticavam os governos, as religiões e os privilégios daquele tempo. Então veja bem, eles eram muito otimistas em relação ao futuro, porque eles acreditavam que a história da humanidade era uma marcha, né, em direção sempre ao progresso, sempre melhorando, porque a razão humana, quando se debruça sobre os problemas humanos, mais cedo ou mais tarde, ainda que demore gerações, ela resolve os problemas. Quando o ser humano coloca um problema, Covid,
dengue, a pobreza, a miséria, ela vai acabar examinando a epidemia de gerações e resolvendo. Então eles eram otimistas. Por isso que a noção de progresso ela é fundamental na concepção de mundo, de pensamento dos iluministas. E eles criticavam muito os fundamentos daquela sociedade, que assentava-se em governos autoritários, em religiões que propagavam irracionalismos e superstições, numa sociedade cheia de privilégios que determinava as posições baseadas em critérios que não eram lógicos para eles, como os critérios de nascimento. Então eles se colocavam a razão como uma crítica ferrenha naquele tempo. Beleza? E aí, ó, coloquei um desenhozinho bem simplesinho, uma imagenzinha da ideia da crítica. Né? Bom, ruim, né? Curtir uma imagem contemporânea. Beleza. Aí vem o tópico. Progresso, otimismo e Deus. Que está ancorado naquilo que eu estava falando com vocês anteriormente. Olha. Os iluministas, aqui, eles acreditavam que a razão, o pensamento organizado, conduziria a humanidade ao progresso. Não é uma visão tanto otimista, né? A gente sabe hoje que não é assim. Mas naquele momento eles tinham essa percepção. Porque eles olhando, inclusive, a história. Nós, seres humanos, que viviam nas cavernas, que viviam à mercê, não tinham nada. Olha o que a gente conseguiu construir ao longo dessa trajetória. Então, parece que o futuro é promissor, né, com a nossa capacidade de criação. Então, conduziria a humanidade ao progresso. O desenho da gente, entre aspas, evoluindo, é uma ideia de evolução, progresso. Com o passar das gerações, a ignorância seria superada e toda a humanidade seria esclarecida. Então, quando a gente fala em progresso, é que a razão vai resolver o problema de agora. Porque vocês sabem que há temporalidades diferentes. Tem coisa que a gente consegue resolver de imediato. Tem coisa que vai demandar muito tempo. Mas não significa que nós não devamos, né, já tentar resolvê-lo de já. Era a percepção deles. Então, olha, com o passar do tempo, com o passar das gerações, a ignorância seria superada e toda a humanidade seria esclarecida. Eduardo seria esclarecida, teria conhecimento, saberia das coisas. Aí coloquei aqui a imagem, né, de um mundozinho idealizado, tá vendo? Olha, tem aqui um monte de seres humanos, uma família, olhando para um mundo idílico. O que é um mundo idílico? Um mundo de sonhos, quase que um paraíso, mas um paraíso terreno. Né? Todo tecnológico, cheio de criações, uma imagem futurista. Então essa era a percepção deles. Então eles tinham otimismo. Eles eram otimistas quanto ao futuro. O futuro de seres humanos esclarecidos, melhorados, mais inteligentes, menos ignorantes. Eles acreditavam que Deus criou o mundo e o pôs em funcionamento. É uma ideia da noção do Deus como relojoeiro, né? Deus criou o universo, criou todas as coisas e fez eles funcionar como se fosse uma engrenagem de relógio. Quem já abriu um relógio? É cheio de engrenagenzinhas, né? Então Deus, a partir do momento que Ele colocou a engrenagem para funcionar, o relógio funciona por si só, vai lá funcionando. Então eu coloquei essa imagem aqui como essa referência. Então eles não acreditavam num Deus que ficava o tempo inteiro corrigindo as coisas. Deus criou as coisas e vai cuidar de outras coisas. Agora a engrenagem perfeita funciona. Então, para conhecer essas coisas criadas por Deus, não adianta você ficar fazendo metafísica, religião, rezando. Você tem que estudar as coisas criadas por Deus. O que Deus criou? As coisas. Estudar as coisas é fazer o quê? Fé ou religião? Religião ou ciência? Ciência. Então eu coloquei, olha, o mundo era regido por leis naturais. Por que o trovão cai? O raio cai? Por que troveja? Por que chove? Por que a planta cresce? Por que tem esse problema? Por que o governo fez isso? Então, ao invés de ficar procurando as razões disso em Deus, né, na Bíblia, era para procurar na ciência, estudar os fenômenos da natureza, os fenômenos sociais. Então, olha, para entender o mundo era preciso estudar e não apenas rezar.
Então eles defendiam a ciência, não a religião. Eu coloquei aqui, ó, uma figurinha parecida com Einstein, né, manipulando a química lá, que é uma ciência, né? Em oposição à ideia da fé. Por isso que eu falei que há um deslocamento. Olha, do teocentrismo, né? Teo, Deus. Deus no centro, ficar estudando religião, fazendo teologia, para passar a fazer o quê? Ciência. Antropocentrismo. Né? Beleza? O homem no centro da atenção humana. Beleza? Negavam Deus? De modo geral, não. Tinham ateus, que negavam. Mas de modo geral, não. Eles eram deístas. Acreditavam que Deus existia e estava cuidando de outras coisas. E que a gente tinha que cuidar do que Ele criou, porque Ele nos fez capazes disso. Alguns pensadores luministas. Aí outro tópico é esse. Vou trazer para vocês concretamente alguns desses pensadores. Coloquei o Locke. O Locke é um inglês. Ele é do século anterior. Ele está vinculado à Revolução Inglesa. O Locke dizia que todas as pessoas nasciam com os mesmos direitos básicos. Ó, o princípio da igualdade. Né? Quais eram os direitos básicos? Vida, liberdade e propriedade. O governo e o Estado existiam para garantir esses direitos. Governo e Estado não é a mesma coisa, tá, gente? Governo é o motorista. O Estado é o carro. O Estado é permanente. Essa escola, a rua, né, o hospital, o posto de saúde, a estrada, o exército, são as coisas do Estado. O governante entra para conduzir o Estado numa direção. Quer ir para a direita, quer ir para a esquerda, quer ir para cima, quer ficar parado. Então, o governo e o Estado existiam para garantir os direitos inerentes ao ser humano, os direitos básicos. Essa era a função do Estado. Então, o governo está lá para fazer o que ele quer. O governo está lá para fazer o que é necessário, que está determinado nos direitos básicos e inalienáveis do ser humano. Tá bom? Olha lá. Ninguém deve causar mal à vida, à saúde, à liberdade ou propriedade do outro. O outro pensador foi o Voltaire. Aqui, ó. Voltaire. Presta atenção, gente. Voltaire defendia a liberdade de expressão. Ele era contra a censura. Ele dizia: eu posso não concordar, Eduardo. Presta atenção. Eu posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizê-las. Então ele defendia a ideia de que todo mundo deveria ter a capacidade, não é necessário falar bobagem não, por isso que é a ideia do esclarecimento, para poder se manifestar. Eu quero uma sociedade de muita censura. Se você desagradar seu governo, tortura, morte, prisão. Então ele defendia o direito de manifestação livre de expressão. Né? Então por isso que a Aline está aqui também, porque a Laís tem direito de se expressar. E a linguagem por excelência dela é a Libras, que é um elemento cultural específico. Então eu coloquei, olha lá, a possibilidade de todos se expressarem o seu pensamento, as suas concepções, e trabalhar, né, discutindo as questões que são próprias da sociedade, o direito de fala. Ele defendia a ideia da liberdade de expressão como um fundamento desse nosso tempo, e a gente atribui isso como um valor fundamental hoje. Já o outro, aqui embaixo, é o Montesquieu, o outro francês, ele defendia a divisão de poderes para evitar o absolutismo. Tá? Como o poder na época era tudo concentrado na figura do rei, o rei acabava muitas vezes, né, aquele poder subir na cabeça dele, ele usando o poder para tiranizar, para oprimir as pessoas. O que o Montesquieu falou? Olha, a gente precisa criar outros poderes para que um poder guarde o outro, vigie o outro, para não permitir que ele se deturpe. Então ele criou a ideia da divisão de poderes, que foi aperfeiçoado pelo Hamilton, né? Não o Lewis Hamilton da Fórmula 1, não. Os americanos lá da independência dos Estados Unidos criaram a ideia dos 3 poderes. Mas pode ser mais, mas classicamente são esses 3. Então você tem o legislativo, esse aqui, ó, que faz as leis, né? O judiciário julga as infrações das leis, mas não faz lei, só julga.
a partir daquele critério objetivo. E o executivo que administra as leis, que faz as coisas acontecerem. Cada um faz uma coisa. A do lado, cada um do seu quadrado, mas cada um se relacionando. Se esse aqui começa a subir a cabeça e ficar doidão querendo mandar em tudo, eu quero fechar o Supremo, eu quero não sei o quê, os outros dois agem e colocam limite nele. Falam, não pode, não vai. Entendeu? Então é para um frear o outro para evitar a tirania. Beleza? A ditadura, melhor dizendo, mais próximo do universo vocabulário de vocês. Um outro francês foi o do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele defendia que a vontade geral era soberana. A vontade geral. A vontade geral a gente dá o nome de democracia. Não é a vontade do rei, não é a vontade de poucos, a oligarquia. É a vontade de todos, da maioria, a democracia. Essa que era soberana. Então ele defendia os princípios de democracia. E ele acreditava que todo ser humano nascia bom, né? Mas que a sociedade o corrompia. Corrompia como? Né? A igreja, por exemplo, na época dele, que ele achava que era cheia de obscurantismo, cheia de preconceitos, cheia de irracionalismo, acabava educando o ser humano na superstição. Então ele dizia que o ser humano nascia bom, que a sociedade o corrompia. E como é que você faria isso? Todos os seres humanos deveriam ser educados. Educados por quem? Pelo Estado. Educação livre, gratuita, obrigatória para todo ser humano. Olha nós aqui. Já nós herdeiros, a gente herdeiro das ideias do Rousseau. Entendeu? Começa lá. Tranquilo. Vamos continuar aqui que já está acabando. Educação para todos, independente da condição, de raça, de gênero, enfim. Os iluministas e o conhecimento. Então, como a questão principal para eles era a questão da razão, do conhecimento, como é que eles pregavam a ideia do árvore, do conhecimento? Eles defendiam a difusão do conhecimento. Difusão é a propagação do conhecimento. Então, eles criaram a ideia da enciclopédia, né? Que hoje a gente tem os correlatos dela, né? A internet, que é um manancial de informações boas e ruins. A ideia da difusão do conhecimento era fundamental, que era o processo de esclarecimento da humanidade para que ela progredisse. Então, na época de Derrot, que é o filósofo, o D'Alembert, que era um matemático, eles criaram a enciclopédia, em que eles chamavam todos os grandes pensadores para todos os temas que já tinham conhecimento avançado para criar verbetes. Era igual um dicionário. Nesse dicionário tinha todo o conhecimento, entre aspas, acumulado pelo ser humano, acessível a uma consulta. Mas tinha um problema anterior, uma parte da população era analfabeta. Mas era o primeiro esforço nesse sentido da difusão do conhecimento. Então surge a enciclopédia, que é a ideia de você condensar o conhecimento em determinados lugares, fixá-los para que ele possa ser acessado pelo ser humano que domina o código. Os iluministas e a economia. Ó, o francês Quesnard, ele defendia que a economia tinha leis naturais, como a oferta e a procura. Vamos pensar na lei da oferta e procura. Manga, no período que tem muita manga, a tendência do preço é baixar. Mas se você for vender manga no período que está faltando manga, o preço vai ficar caro, né? Por quê? Está com falta de manga, então só eu que tenho, eu vou cobrar um preço maior. Você compra de mim, eu não compro. Então ele falava que a economia tinha leis naturais, a oferta e procura, por exemplo. Tá? Quanto maior é a oferta, quando a oferta é maior do que a procura, o preço do produto cai. Agora, quando a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Esse é um exemplo simplesinho para a gente entender. Já o outro, lá, olha aqui, o cara está perguntando, você tem um extintor? Aí só tem um monte de gente querendo comprar, o que ele vai fazer? Quem dá mais? Agora, e se ele tivesse um monte de extintor e querendo só um cara comprar? Aí ele ia falar o quê? Não, eu faço um desconto para você levar o preço caro. Então, ó, o outro foi o escocês Adam Smith. Ele defendia a livre concorrência, ou a liberdade de comércio. Né? E que o trabalho que gerava riqueza. O trabalho é um processo de transformação da natureza. Né? Você pegar o barro, transformar em tijolo, agregando valor.
Você pegar o leite e transformar ele em queijo. Você pegar a tinta, transformar num livro de ideias, entendeu? Transformar, às vezes imaterialmente, né? Uma ideia no conceito. É o trabalho ao transformar a natureza é que gera valor, que gera riqueza. Então, cada país deveria se dedicar a fazer aquilo que ele melhor soubesse fazer. Né? Cada um deveria se especializar naquilo que ele tivesse melhor habilidade. Olha ali que concorrência legal. Disputando o consumidor. Isso quer dizer que era bom. Então, esses ideais receberam o nome, Eduardo, de livre ou liberalismo econômico. Tá bom? Concluindo, para fechar aqui, ó. Defendendo a igualdade, criticavam os privilégios. Entendeu? Era uma sociedade de privilégios, eles criticavam que não, todo mundo devia ser igual. Defendendo a democracia, eles criticavam a tirania, a ditadura. Defendendo a liberdade econômica, criticavam o Estado controlador mercantilista. Beleza? Então é simplesinho, um texto direto, para a gente começar a fazer o diálogo com os nossos amigos que têm uma característica específica que demanda da gente essa tentativa de diálogo. Tranquilo? Então eu produzi o texto para ele, agora todo mundo vai ler. Vocês vão ler o texto do livro que eu passei para vocês e eles vão ler esse material que é baseado no livro de vocês, mas condensado em frases de ordem direta para facilitar, disparar o pensamento. Tá bom? Então tá bom. Pode parar a gravação.